Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro matinal, agora às 6h26 da manhã, para esse nosso bate-papo, né? Essa troca de energias, para que o nosso dia se renove, para que o nosso dia comece realmente com motivação, com mais representação simbólica realmente, não é? Bom dia, Roberval, bom dia, Joel, bom dia, Jussara, bom dia, bem-vindos, bem-vindas para esse nosso encontro, tá bom? Se quiser mandar aquele aviãozinho, é muito legal, muito gostoso para as pessoas participarem também. Olha lá, só tem a live do Narciso agora, você manda para que as pessoas possam também acompanhar este nosso bate-papo, este nosso encontro matinal. Tão importante, não é? Cada dia trazendo uma dica para a gente se entender no contexto chamado vida. Cassiana, bom dia também, minha querida. E hoje vamos falar sobre trauma, né? Trauma, o que é trauma? De que maneira o trauma interfere em nossas vidas? Ontem fui fazer uma palestra, começa hoje a Semana da Enfermagem, não é? Hoje estende-se a próxima semana e fui convidado a fazer uma palestra, uma turma de enfermeiros, não é? Uma turma grande, aliás, obrigado pessoal da Santa Casa, muito atenta, uma palestra gostosa, um bate-papo muito gostoso, ficamos lá por cerca de 2 horas, depois me fizeram lá um coffee break, fizeram um cafezinho, enfim, estava muito gostoso, muito legal. E hoje à tarde vamos retornar para mais uma palestra, para outra turma da enfermagem. Falamos sobre saúde mental e equilíbrio emocional, não é? Então, em homenagem a essa visita que fiz a essa palestra, essa reunião gostosa, esse bate-papo gostoso, eu quero falar sobre trauma e eu pretendo trazer para você, então, um trauma ligado à área da saúde, tá bom? Só como eu citei esse exemplo ontem, prometi que faria a live de hoje nesse sentido, eu vou falar. Fernanda, muito bom dia, minha querida. Sobre esse trauma, tá legal? Por isso que é importante, né? Nós falamos assim, a pessoa é traumatizada, porque a pessoa tem traumas, porque a pessoa não se brinca com isso. Traumas são traumas que marcam para o resto de nossas vidas, não é? E eu brincava que o nosso primeiro grande trauma é exatamente no nascimento. Nós somos expulsos de um paraíso, expulsos de um lugar maravilhoso, expulsos de um lugar aconchegante para este mundo. Tipo, agora se vira, agora é por tua conta, não é? E que muitas coisas acontecem a partir destes traumas em nossas vidas. São muitos traumas que nós temos em nossas vidas. Bem, então, para começar a live, eu vou falar para você a respeito de um trauma interessante, para que você acompanhe o raciocínio e entender como que isso interfere em nossas vidas pelo resto de nossas vidas, tá bom? Exceto se eu tiver análise pessoal, conseguir elaborar, conseguir ressignificar isso, aí eu vou entender. Uma pessoa chega, deixa eu abrir aqui meu livro, uma pessoa chega, eu vou ler tal qual eu escrevi para que você entenda, né? Aliás, aproveitar fazer uma propaganda, este livro, Aprendendo a Aprender, você pode comprar diretamente na editora, clicando aqui na bio, ou pode comprar comigo, eu despacho para você autografado, ou pode comprar digital, o e-book na Amazon, tá bom? Só lá, livro Aprendendo a Aprender, você compra na Amazon o livro e-book, né, versão digital, para quem gosta de digital. Eu já sou sinestésico, eu gosto de ter o livro na mão, eu gosto, né? Por isso que a minha biblioteca, aqui não, lá na clínica, é tão grande, eu tenho tantos livros, porque eu gosto muito, não é? Bom, vamos então explicar para você o que é uma dor, não é? E eu fiz aqui no livro, eu dei o seguinte exemplo. Bom, uma pessoa chega no hospital e quer ser atendida imediatamente porque um prego fincou no seu pé. Ele xinga e esbraveja porque há uma fila enorme e precisa esperar a sua vez. Não percebe e nem presta atenção que na sua frente há casos mais complexos. Crianças com dores, idosos com hipertensão, pessoas com fraturas expostas e assim por diante. Não quer entender que há uma triagem para definir casos de maior e de menor gravidade, que é o caso de urgência, emergência, que pode esperar e assim por diante, comum nos hospitais, não é? E por isso ele fica desesperado, querendo ser atendido imediatamente. Vamos então recapitular que ele tem um prego no pé apenas. Islamar, muito bom dia para você também.
Mas por que ele age assim se sabemos que um prego no pé não vai matar ninguém e a vacinação contra o tétano evita qualquer problema, não é verdade? Hoje nós sabemos disso com tranquilidade. Por que ele fica tão agitado e com tanta pressa? Bem, até aqui temos então um rapaz que enfiou um prego no pé, ficou um prego no pé, passeando ali pela construção, demolição, enfim e tal, aqueles escombros da construção, ficou um prego no pé, chegou no hospital e faz um escândalo danado porque ele quer ser atendido imediatamente. Antônio Messena também, muito bom dia. Bom, por que ele age desse jeito? Bem, digamos que essa pessoa viu ou soube na infância que alguém, eu não vou nem ler porque a história é minha, então não precisa ler nesse momento. Digamos então que na infância esta criança, ele esteve em um determinado lugar, determinado momento, onde, Mário Henrique, bom dia também, ele assistiu a uma cena que alguém enfiou um prego no pé, ficou um prego no pé, e teve, e foi, enfim, para cá, para lá, no posto de saúde, em algum lugar, mas infeccionou, deu tétano e a pessoa morreu. Então, este rapaz, na sua infância, presenciou uma cena em que alguém ficou um prego no pé, deu tétano e esta pessoa faleceu. Pedro, muito bom dia para você, Pedro, também. Roberval, Maria Luísa mandando um beijo. Beijo, Maria Luísa. Beijo, minha querida. Vai para a faculdade agora, né? Nossa futura médica. Muito bem. Bom, então, este trauma de infância, são muitos traumas na infância que marcam nossas vidas. Este rapaz, então, ele presenciou, na cabeça dele tem uma história assim, prego no pé significa tétano, que significa morte. Prego, tétano, morte, prego no pé, morte. Cria-se um significante na cabeça deste menino de que prego no pé é sinônimo de morte, representa morte. Quando ele cresce, é claro que vem a vacina, ele tomou vacina antitetânica, portanto não há o menor risco. Um prego no pé é um espinho no pé, basta tirar e acabou, no máximo uma infecçãozinha ali, se está vacinado contra o tétano, não é? Por isso que a vacina contra o tétano é obrigatória. Então, esse rapaz chega na Santa Casa e fica desesperado, fica louco, porque quer ser atendido, ignora crianças ali com problemas respiratórios, idosos, na iminência de um infarto, de um AVC, alguma coisa assim, outros com fraturas expostas, porque ele quer ser atendido imediatamente. Por quê? Porque para ele vai morrer. Um simples prego no pé é sinônimo de morte. Bem, isso chamamos de trauma. É um trauma, ele cria a ideia, ele acredita, esse significante que ele cria, esta cena significante, prego, tétano, pé, enfim, cria-se, associa-se à morte, significado. Morte. Então, prego no pé é sinônimo de morte, independentemente do que tenha acontecido depois disso, porque aquele trauma continua a agir. E, meu querido e minha querida, nós temos muitos outros traumas, evidentemente, da infância, que acabam por reger nossas vidas. Mais ou menos como cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, gato escaldado tem medo de água fria. Porque aquele trauma, aquele fato, aquele acontecimento do passado está muito forte, está muito latente, está muito presente. E faz com que a gente fique cego diante da realidade. A realidade é clara, a realidade nos mostra claramente que não há o perigo, não há a iminência de que aconteça alguma coisa em nossas vidas, na vida de adulto. Nada está indicando que alguém vai me trair, nada está indicando que eu vou perder meu emprego, nada está indicando que fulano não gosta de mim, nada está indicando, não há indícios reais para nada. Mas aquele fantasma, aquele monstro de que não vou conseguir, de que vou morrer, de que vou ser traído, de que ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me aceita,
isso acaba por acompanhar o resto de nossas vidas, se eu não estiver no processo de análise pessoal e procurar resolver essa questão. Por exemplo, adultos que não gostam de sexo ou que praticam de forma perversa, a perversão de Freud, não é? Estudo da psíquica, da neurose, psicose, perversão, não vou entrar aqui nesta questão agora, provavelmente foram vítimas de assédios na infância ou de experiências traumáticas. Uma criança, por exemplo, que é flagrada brincando com o pipi, com a xaninha e tal, aquela coisa, se esfregando, roçando, o que é normal para Freud, lá no desenvolvimento psicossexual. Não pode, isso é feio, isso é pecado, e bababá, e xinga, esbraveja. Aquelas crianças brincando ali pode transformar-se num trauma violento, principalmente vítimas de estupros, não é? E são muitos casos que recebemos na clínica de crianças, claro, na maioria meninas, mas também de meninos, não é, que foram abusados enquanto crianças, não é, assédios de várias formas, né, inclusive como estupros de pais, de irmãos, de padrinhos, padrastos, enfim, e é horrível isso, acompanha o adulto para o resto da vida, vai interferir, não é? Porque os significantes daquele momento, a cena, o lugar, a forma em que aquilo aconteceu, chamamos de significantes, vai criando uma cadeia de significantes na cabeça daquela criança que foi vítima de assédio, por exemplo, né? Vai levar a criança a entender que o sexo causa dor, causa angústia, então o sexo transforma em algo ruim para esse adulto. Faz mais ou menos, aí nós temos adultos com mulheres, por exemplo, com dificuldade para a lubrificação, dificuldade para o orgasmo e assim por diante, não tem aquele prazer, o sexo vira algo mecânico, algo obrigatório, assim por diante. Nos homens, com impotência, dificuldade de ereção, ejaculação precoce e uma série de questões ligadas a esse trauma. É por isso que nós falamos hoje que adultos com dificuldades no sexo, não é? É claro que alguns exames hormonais precisam ser feitos para detectar algum problema patológico, enfim, algum problema hormonal, mas feito isso, nós entendemos que tudo está ligado aqui, ó. O tesão está aqui, a questão está aqui, o desejo está aqui, não é? Cristina, alô Cristina, tudo bem? Bem-vinda, bom dia. Tudo está aqui, não é? Principalmente, né, na zona aqui do prazer. Bem, outra questão importante, o cheiro do bolo da vovó traz um prazer e a sensação de alegria ou de paz. Provavelmente há ligações com a infância de significantes criados em situações em que o bolo de fubá foi oferecido com muito carinho pela vovó, pela titia, etc. Foram momentos de prazer onde o bolo de fubá estava de alguma forma relacionado. Então, este adulto, toda vez que sentir um cheiro de bolo de fubá, ele não sabe explicar, ele não sabe falar, ele não sabe traduzir em palavras aquela sensação de prazer, de gostosura, de bem-estar. Que legal, que gostoso. É só o cheiro de um bolo de fubá. Bom, a pessoa que sabe o que é aquele forno no quintal, aquele forno feito de barro, bonitinho, não é? Quem tem o prazer de saber o que é isso, entende então quando um bolo de fubá era assado ali, ou uma costela, ou um terneiro, um porco, enfim, a gostosura que era. Então, perceba que da mesma forma que coisas gostosas, que músicas marcantes, não é? Você escuta uma música lá da sua infância, você fala, meu Deus, você lembra, você tem uma paz, uma tranquilidade. Aquela música, embora você não se lembre completamente da cena, essa música te traz boas recordações porque te leva a momentos gostosos, a momentos felizes. Se isso acontece na alegria, nessa percepção de bem-estar, o contrário é verdade. E aí que pega na clínica, porque estas questões mais profundas, questões mais importantes, elas são marcantes, que chamamos de traumas, transformam-se em traumas. Da mesma coisa que um bolo de fubá, uma música, um cachorrinho, uma roupa e assim, nos traz boas recordações,
evidentemente, as más recordações também estão presentes em nossas mentes, que chamamos de traumas, e esses traumas interferem na vida do adulto. Adri, muito bom dia. Anderson Prado, muito bom dia também. Bom, o medo de dirigir ou de viajar de carro, é muito comum isso na clínica. Eu não consigo dirigir, eu tenho medo de dirigir, eu tirei a habilitação, mas não consigo dirigir. Por que será que isso acontece, não é? É claro que o que eu estou trazendo aqui não é cabal, não é pétreo, não é um diagnóstico, evidentemente. Nós nos baseamos em estatísticas, em condições que se repetem, que vêm se repetindo ao longo do tempo, não é? Valdir, muito bom dia para você também, Valdir. Bem, pode ter ligações com experiências do passado, como acidentes, por exemplo, criando significantes que associam o carro a algo ruim. Um acidente, um atropelamento de um cachorro, uma bicicleta bateu, uma moto bateu, alguma coisa assim, a uma cena de filme que estava assistindo, de novela, de acidente, capotamento, alguma coisa, atropelamento, em que cria na criança aquele trauma, aquele medo, aquele pavor, e ela associa carro, acidente, morte. Carro, acidente, fratura. Entende? Essas questões lá da infância que chamamos de trauma, o trauma da infância. Uma criança abusada, uma criança violentada, uma criança que recebe, por exemplo, você não sabe, você não consegue, você não é capaz, não sabe de nada, a sua vida vai ser um fracasso, você é vagabundo, você é preguiçoso, você não aprende, não adianta estudar. Você percebe quantos traumas estamos criando nessa criança? Este adulto vai entender que não é capaz de nada, nasci para ser fracassado, eu não terei um bom futuro porque eu não sei, eu não consigo estudar, eu leio, não consigo me concentrar, eu não consigo aprender, eu não consigo produzir, tudo o que eu começo eu paro e assim por diante. Por quê? Porque aquela criança entendeu, via trauma, não é? Que você não sabe, não é capaz, não consegue, não estuda, não aprende, não evolui, não vai para frente, portanto nasceu para ser um fracassado. São esses traumas, estes fatos marcantes da infância, podem ser boas recordações, ótimo, maravilha, ou podem ser traumas. Então, através do processo de análise pessoal, nós vamos com este paciente trazendo, relatando, falando sobre isso, nós vamos buscando estes significantes, não é? Lembrando que a pessoa, às vezes, ela fala, eu tenho medo de dirigir, mas ela não sabe exatamente por que tem medo de dirigir. Nós estamos trazendo aqui provavelmente um acidente, um atropelamento, alguma coisa assim, a mamãe dirigindo, a criança no banco de trás, mamãe e papai no banco da frente, de repente dentro de um carro, uma briga entre os dois, sai um tapa ali, uma agressão, um grito, alguma coisa assim, a criança acaba por associar aquele momento, aquele lugar, aquele significante, carro, briga, desentendimento, pavor, medo, percebe? E associa então que o carro não é algo legal, que o carro é ruim porque traz tristeza, traz aborrecimento, então a criança acaba, não quero dirigir. Entende o que é um trauma e o poder deste trauma? O trauma marca nossas vidas definitivamente. A boa notícia é que dá para mudar, é que dá para ressignificar isso, né? Quando estamos no processo de análise pessoal. Repetições de comportamentos indesejados e sabidos pelo consciente. Nós vamos repetindo. Tudo isso pode ter, o que eu disse aqui nessa frase, repetições de comportamentos indesejados e sabidos pelo consciente. Mais ou menos assim, eu não sei por que eu faço isso. Olha, eu faço isso, mas não sei por que, eu não quero fazer. Eu tenho um baita medo de dirigir, mas não quero ter medo de dirigir. Eu não consigo apagar a luz para dormir, por exemplo. Eu não consigo fazer tal coisa sem que eu faça outra determinada coisa, porque eu acho que vai dar problema e assim por diante. Traumas de infância,
Tudo isso, então, pode ter relação com a forma que foi criado, né? Lá na fase do desenvolvimento psicossexual, evidentemente, onde as castrações severas podem ter criado significantes que se transformaram em neuroses diversas, como se aquilo fosse o meu destino, como se eu tivesse fadado a ser fracassado na vida, por exemplo, ou eu não nasci para dirigir, não tenho sorte, não sou capaz de dirigir, não nasci para ter prazer no sexo, porque não adianta, eu tenho frigidez, não tenho lubrificação vaginal, eu não tenho orgasmo, assim por diante, e então acaba se assujeitando ali a um sexo quase que obrigatório, né? E os homens com diversos outros problemas também. Tudo isso pode ter ligação, pode não, provavelmente tem ligação com traumas da infância. E noutras questões também, como outras dificuldades para produzir, para raciocinar, para elaborar, para conviver maritalmente, por exemplo, experiências traumáticas anteriores, a criança que assiste à briga do papai com a mamãe, a criança que assiste à agressão, por exemplo, infelizmente há muitos casos em que há agressão, não é? Vias de fato mesmo, tapa, arranhões, ameaça com arma, com faca, muito comum em casa, não é? Pela facilidade de acesso ali, a criança acaba por desenvolver traumas e depois não se dá bem com ele vê papai e mamãe brigando, por exemplo, com muita violência aquele ambiente, ele entende, cria um significante em sua mente, na mente da criança, de que homem e mulher juntos significa briga, significa infelicidade. E aí, este adulto, essa criança, quando transforma em adulto, vai ter muita dificuldade para relacionar-se com o outro, porque vai sempre achar que a briga virá, que aquele momento virá, que aquela ameaça virá, que aquele tapa virá. Então, como mecanismo de defesa, passa até mesmo a agredir, a repetir aquele comportamento que ele reprovou no passado. Chamamos a isso de repetições, de determinismos psíquicos, mais ou menos assim. Vou trazer um exemplo clássico aqui. Eu nunca gostei da forma que meu pai tratava minha mãe. Eu nunca gostei da forma que meu pai agia em determinada situação. Eu nunca gostei do jeito que meu pai reagia a determinada situação. Ok? E você analisa este adulto, ele está repetindo tudo o que o pai fazia. Tudo aquilo que ele, adulto, diz que reprovava no pai, ele acaba por repetir. Diz que não era certo, mas faz. Diz que não gostava, mas faz. Aí é uma questão, o Freud vai trazer dois parceiros inseparáveis, chamamos de inconsciente e determinismo psíquico. Aqueles traumas, aqueles momentos ruins na vida da criança, como aquela criança não consegue reagir ao seu tempo, naquele determinado momento em que as coisas estavam acontecendo, é só uma criança, como que uma menina de 6, 7 anos de idade vai reagir diante de um estuprador, de um homem, nojento na verdade, não é? Mas diante de um homem, diante de um adulto, como que uma menina, e este adulto diz, se você reagir eu mato você, eu mato a sua mãe, eu mato o seu irmão, se você contar para alguém, e sempre, ou quase sempre assim, é a ameaça de se abrir a boca eu te mato ou mato sua mãe. E a criança evidentemente tem uma ligação muito forte com a mãe, né? Ou faz tudo o contrário, formação reativa. Também, Jussara. Assim. Muito bem, Jussara. Não vou trazer aqui as questões. Muito bem, Jussara. É uma forma de trauma se transformar em sublimação. Do trauma transformar-se em algo diferente. Muito bem, Jussara. Nós dois sabemos o que você está falando, né? É uma questão toda particular. Bom, então, estes traumas vão interferir em nossas vidas. Como que aquela criança vai reagir diante do estuprador? Então, ela vai consentindo, ela vai permitindo. Estou colocando aqui entre aspas. Claro que uma criança não consente, uma criança não permite, mas ela fica paralisada. Essa criança vai crescendo, ela vai crescer,
e passa a ter nojo daquela situação, passa a se reprovar por aquela situação, passa a não entender como é que não reagiu, que não gritou, que não chamou o pai, a mãe, a polícia. Não. E o adulto passa a sentir-se culpado por aquela situação. Muitas mulheres se sentem culpadas, com nojo de si mesmas, porque lá com 6, 7 anos foram abusadas por esses marmanjos, né? Eu já falei que uma vez, né? Eu sou tão contra, e me recuso a compreender o estuprador, que para mim tinha que cortar o pinto e dar um cachorro pitbull comer na hora para não ter perigo de reimplantar, né? Tamanha violência. Bom, entende então o que é trauma de infância e de que maneira isso interfere na vida do adulto? Esta menina, por exemplo, que foi a vítima há tanto tempo e quando cresce, ela passa a ter vergonha, a ter nojo, a ter raiva dela mesma, como se ela fosse a culpada da situação. Porque o adulto entende hoje, qual é a assimilação que há na cabeça desse adulto? Ah, se um estuprador vier mexer comigo, se alguém gostosa, ela reage imediatamente. Mas ela é adulta, ela é independente, ela está formada e inconscientemente acha que aquela criança deveria ter reagido daquela forma. Mas a criança é incapaz de reagir. Assim como o adulto é incapaz de reagir diante de algumas situações. Então este é o trauma e muitas questões. Então nós passamos a nos culpar por certas coisas, a acreditar que não somos capazes, a entender que eu nasci para ser fracassado, que o sexo é proibido, que eu não devo ter prazer. Há muitas questões ligadas à religião, por exemplo, que diz que a mulher é proibido o prazer, a mulher cabe apenas a procriação, não é? A garantir as próximas gerações e assim por diante. Então o sexo seria apenas para reprodução, né? E hoje entendemos que não é nada disso, evidentemente, mas muitas ainda, dependendo da religião que frequentam, o prazer é proibido para a mulher. Sim, você não sabia, mas isso existe ainda, que o prazer é proibido para a mulher. Então, na cabeça dela, o prazer está travado. O sexo é apenas algo mecânico para a procriação, ou ainda há aquela questão, eu, na condição de esposa, sou obrigada a satisfazer ao meu marido. Quer dizer, meu marido pode ter prazer, eu não preciso, eu não devo ter prazer. Então fica ali à disposição. Tudo isso, meu querido e minha querida, são formações, uma cadeia de significantes que vem da infância, ou orientações, evidentemente, na fase de adulto, mas são traumas. E eu estou trazendo a questão do sexo, porque isso sempre tem uma ligação com o sexo, né? Sempre nós somos sexuais, como disse o Freud, não é? Tudo tem uma ligação, as pulsões, o prazer, o gozo e assim por diante, com ligações à nossa sexualidade. Sexualidade nem sempre está ligada ao sexo, né? Mas à sexualidade. Bem, trauma é isso. E de que maneira interfere em nossas vidas? Eu trouxe alguns traumas aqui para você entender e compreender, às vezes até se entender por que eu ajo deste jeito, não é? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou repetindo isso? Ora, se eu reprovava o que minha mãe fazia, mas parece que eu estou fazendo a mesma coisa. Se eu reprovava o que meu pai fazia, mas parece que eu estou fazendo a mesma coisa. O que há nisso? Lacan pergunta, Jacques Lacan, um dos mais contemporâneos, né? Profissionais de saúde mental, ele sempre pergunta o que há por trás disso. Sozinhos nós não conseguimos entender. Por isso que é importante estar diante do profissional da mente, né? De um psicanalista, por exemplo, não é? E você, meu querido e minha querida, não tem noção de o quão prazeroso é, o quão gratificante é, o quão gostoso é estarmos diante de um paciente ou de uma paciente e ela faz assim, ou ele faz assim. Mas então é por isso que... Uau, então... Chamamos de elaboração, ela está elaborando. Então eu faço assim por causa disso. O analista, com aquela cara de paisagem, talvez, o que significa para você e tal. E quando ele vai elaborando, ressignificando isso, para nós, profissionais da mente, e eu acredito que para os psicólogos também, é um prazer muito grande.
porque significa que está saindo daquele lugar, está abrindo a porta da jaula para que o monstro vá embora. Aquele monstro que atormenta, aquele monstro que impede uma vida plena, uma vida feliz. Tá bom, minha querida, minha querida? Eu trouxe para você uma ideia, claro que conceitualmente o trauma é muito mais profundo e poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre ele. Mas essa é a percepção geral do trauma para você entender como acontece e que de forma ele age na vida do adulto, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso, tá bom? Tchau, tchau!